O vídeo de hoje é a segunda parte da nossa homenagem ao querido e saudoso Renato Russo. Coincidências do rock. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta, mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Como eu disse na chamada, o vídeo de hoje é a continuação, da homenagem que eu resolvi prestar ao Renato Russo. Na primeira parte do vídeo eu falei de 3 discos, que representaram fases distintas, da Legião Urbana. Falei do início, de 85, o começo de tudo. Em 89, com o disco As 4 Estações, onde a Legião Urbana estava se consolidando, como a principal banda de rock do Brasil. E falei do último disco, em vida do Renato, que foi A Tempestade ou O Livro dos Dias, que saiu lá em 96. Hoje, na segunda parte do vídeo, eu vou relacionar alguns artistas, que prestaram homenagens ao Renato, regravando suas composições. Só para reforçar, a década de 80 talvez tenha sido a década mais importante, porque foi a década onde surgiram, as principais bandas. Legião, Paralamas, Titãs, Capital, Barão Vermelho. E por coincidência, só o Barão Vermelho não é de Brasília, o Barão é do Rio. Então tinha alguma coisa a mais ali acontecendo lá pro lado de Brasília, lá no Planalto Central. E hoje a gente vai falar de alguns artistas que tinham a Legião como a principal banda, o principal expoente do rock nacional, e o Renato como um dos maiores letristas, que o rock nacional já teve. Para a gente começar a falar dos artistas que prestaram homenagens, ao Renato, à Legião, a gente vai lá para a década de 90, disco de estreia da Cássia Eller, disco auto-intitulado. Aqui Cássia Eller fez uma homenagem ao Renato regravando a música Por Enquanto. Aqui a versão da Cássia ganhou uma roupagem totalmente diferente, totalmente nova, só com voz e violão. Uma regravação muito honesta, muito bem feita, até melhor do que a gravação original, onde a Legião ali fez algumas experimentações, onde utilizou loops, bateria eletrônica, muito teclado. E aqui a versão da Cássia Eller fez até mais sucesso do que a própria versão da Legião. Como eu disse que a Cássia Eller tinha no Renato uma grande fonte de inspiração, em 95 ela repete a dose e regrava aqui 1º de julho, composição do Renato que a Legião gravou lá em 96, no disco de despedida, A Tempestade. As duas gravações se assemelham um pouco, apesar de nenhuma das duas terem feito muito sucesso, terem sido bem executada em rádio, por exemplo. Agora a gente vai para o final da década de 90, 98. Disco Televisão de Cachorro, do Pato Fu, onde a banda presta uma homenagem aqui ao Renato, regravando a música Eu Sei. Você sabe, você lembra que a versão da Legião Urbana era uma versão acústica, porque na verdade era a música onde o Renato a compôs entre o fim do Aborto Elétrico e o início da Legião Urbana. Mas o Pato Fu também fez uma regravação muito bacana, inclusive chegou a tocar muito, a ser muito bem executada. Agora a gente vai pular lá para 2002, 5º disco de estudo do Charlie Brown Jr., Bocas Ordinárias. O disco mais rock do Charlie Brown. Charlie Brown também presta uma homenagem aqui à Legião, ao Renato, regravando a música Ballerman Half Blues. Eu sei que o fã tem o hábito, de comparar regravações, tem fã muito ardoroso, muito fervoroso,
que costuma dizer que tal banda, tal artista estragou, né, a versão original porque não gostou e tal. Mas a Legião está muito bem representada aqui, porque, como eu disse, o disco mais rock and roll, né, do Charlie Brown, e a música coube muito bem aqui no repertório, né, no estilo que a banda se propôs a fazer, principalmente aqui nesse disco. Agora a gente vai lá para 2005, ó. MTV especial Aborto Elétrico. O Capital Inicial aqui traz de volta algumas músicas lá do fim da década de 70. Músicas que sequer tinham sido gravadas anteriormente, né, nem pela Legião, nem pelo Capital Inicial. Tem algumas regravações aqui do Capital, né, músicas que já eram conhecidas do público, mas que ganharam uma roupagem nova. Vale destacar aqui Anúncio de Refrigerante, música inédita, que ganhou um videoclipe muito bacana, né, que passava muito na MTV nessa época. E Love Song One, composição do Renato Russo e Flávio Lemos. Como eu fiz referência, né, à década de 80, né, ao surgimento de todas essas bandas, claro que algumas já não estão mais em atividade, outras gravaram apenas 1 ou 2 discos e não fizeram mais um sucesso, né, acabaram desaparecendo. Mas Dinho Ouro Preto disse que a referência que ele tem, né, em relação ao Renato, na verdade porque quando ele viu ali uma apresentação do Aborto Elétrico, ele disse que virou a chavinha e ele colocou na cabeça que era exatamente aquilo que ele queria fazer. Ele disse que talvez se ele não tivesse visto, né, aquela apresentação, claro que a gente está falando lá do início da década de 80, então sem recursos técnicos, né, sem o que a gente conhece hoje, a tecnologia, sistemas de gravação, estúdios modernos. Mas lá no começo da década de 80, de Ouro Preto disse que talvez se ele não tivesse passado por ali e não tivesse visto o Aborto Elétrico tocar, o Dinho Ouro Preto não seria Dinho Ouro Preto, seria apenas o Fernando, e que talvez o Capital Inicial não existisse ou tivesse tido outro rumo, né, com outro vocalista, por exemplo. Vale lembrar que a ideia inicial aqui, né, do projeto Aborto Elétrico era de uma certa maneira prestar uma homenagem aos 20 anos, né, do início ali do Capital Inicial, da Plebe Rude, da Legião Urbana. E só para ilustrar o que Dinho Ouro Preto disse, Paulo Marchetti escreveu o prefácio aqui. Ele diz o seguinte, abre aspas: este não é somente um CD do Capital Inicial, é também um documento histórico. O Aborto Elétrico não foi apenas mais uma banda de punk rock, foi sim o início de uma história que acontece até hoje e que, sem exagero, mudou a vida de muita gente. Músicas nunca registradas foram resgatadas literalmente da memória e tudo foi gravado de uma forma bastante próxima ao que se fazia na época. O equipamento, os timbres, os arranjos, cada nota tocada, todos os detalhes foram cruciais para que esse disco soasse como soava de fato o Aborto Elétrico lá em 1980. Mas o valor desse projeto não está só aí. Esse registro é de um período pré-Renato Russo. Suas primeiras letras e suas primeiras ideias era o Renato Manfredini Jr., punk em sua essência, além de também mostrar ideias do lendário guitarrista André Pretórios, responsável pelas primeiras composições do Aborto Elétrico. Mas o importante é isso, saber que se tem em mãos um documento valioso que resgata a formação de toda uma geração. Então, como eu disse, o disco foi uma homenagem, sim, ao início do rock de Brasília, mas principalmente no período pré-punk, né? Pra gente ter ideia de como o Renato levava a sério, né, o Aborto Elétrico. Aqui algumas fotos raras desse período, né? Aqui um símbolo, talvez, né, o esboço do que seria o símbolo do Aborto Elétrico. Aqui Renato, Flávio Lemos e Felipe Lemos. E aqui algumas fotos durante alguns shows, né, que a banda fez em Brasília.
Pessoal, por hoje é só isso. Vou ficando por aqui. Essa foi aí a segunda parte da nossa homenagem, né, ao Renato Russo, que faleceu no dia 11 de outubro de 1996. Portanto, essa semana completou 26 anos, né, que Renato se foi. Espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, é rapidinho, não custa nada. Comente, compartilhe, deixe seu like aí. Ative os sininhos para você não perder as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.